Cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander e eu sou mais do que um nutricionista. Já passei na pele por aquilo que você está vivendo agora. Tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e estou há 17 anos em remissão. Seja bem-vindo hoje para a live Tira Dúvidas, que é especial para que a gente possa conversar de diferentes assuntos de alimentação e nutrição. E você é meu principal convidado, você que está com câncer, você que tem um familiar com câncer e você também que está em remissão da doença. Para quem não sabe, remissão é quando nos exames de sangue e imagem a gente não vê mais a presença desta doença. E sem mais delongas aqui, mostrando a nossa querida bebida detox, o segundo melhor alimento do mundo, só perde para o leite materno, para as criancinhas, claro. E vamos brindar essa manhã com bastante hidratação. Legal, então deixa eu trazer aqui para você este assunto, essas perguntas. Já me fizeram duas perguntas, acabei de colocar, olha que interessante. Olha que interessante. Fubá de arroz é mais saudável? Não. Farinha é mais saudável? Não. Farinha é algo para ser restrito na alimentação. Por isso que no meu acompanhamento existe uma quantidade de vezes de semana que a pessoa come e uma dose. Isso eu só consigo determinar para quem eu conheço, para quem eu faço acompanhamento. Pela rede social é impossível falar qual seria a frequência que você vai comer e a dose que você vai comer. Eu gosto muito de trazer o exemplo do médico cardiologista, que ele não consegue falar para você qual é a frequência que você vai tomar aquele medicamento, qual que é a dose que você vai tomar determinado medicamento, exatamente porque ele precisa de outras informações para determinar aquilo que é saudável. Então, fubá de arroz, fubá de farinha de aveia, essas coisas não são nutritivas e saudáveis para o nosso corpo, elas não são importantes para o nosso corpo. Existem doses que podem ser sugeridas, doses que podem ser oferecidas sem trazer prejuízo, mas não é mais saudável porque é arroz. Porque normalmente tem aquela ideia, né? Se não tem glúten é saudável. Pelo contrário, quando não tem glúten, tem um monte de substância adicionada naquela farinha para ela permanecer como farinha e você não conhece isso, você não viu esse processo de industrialização. Então eu não fico preconizando trocar farinha por arroz, arroz por aveia, aveia por castanha, porque esse não é o caminho para produzir saúde, para promover bem-estar. Tá bom? Então, deixa eu puxar outra questão aqui, que é interessante também. Posso comer um pedaço de chocolate de 70% todos os dias em remissão? A maioria dos chocolates que você tem no supermercado são de péssima qualidade, eu não recomendo. Meus pacientes conseguem porque eu sei a dose que ele come e os melhores chocolates eu tenho exclusivamente de acesso aos pacientes e aos alunos. Mas na rede social não tem como eu ficar apontando o dedo para as marcas, né? Não tem como eu fazer esse direcionamento. No atendimento e na consulta eu consigo. Mas só para vocês terem ideia, muitas vezes o chocolate é dito 70% e ele não é 70%. Ele tem muito mais açúcar do que você imagina. Então você pega no chocolate uma ordem muito especial para você prestar atenção. O primeiro ingrediente, cacau, o segundo ingrediente de cacau ou derivado de cacau, só para o terceiro ser cacau. Tem chocolate 70% que o primeiro ingrediente é açúcar. Então já está errado, porque na lista de ingredientes, de acordo com as regras da Anvisa, sempre é posto do primeiro item sendo ele o mais pesado no produto, o segundo um pouco menos e assim por diante. Como é que alguma coisa pode ter 70% cacau e aí a gente imagina que 70% é cacau? Primeiro ingrediente, segundo tem que ser cacau. E o primeiro ingrediente é açúcar? Tem alguma coisa errada, né?
tem a malandragem da empresa. Ele mente na propaganda, mas na hora que ele vai descrever, ele fala a verdade. Então começa a prestar atenção nisso. Gordura vegetal hidrogenada em vários chocolates que você encontra. Muitas vezes você encontra um chocolate, que é uma dica que eu trago para você. Você pega 2 chocolates 70% e você vai colocar na boca um, depois toma um pouquinho de água para limpar esse chocolate, tirar o dulçor dele e põe o outro na boca. E aí você vai perceber qual é menos doce. Porque muitas vezes o primeiro ingrediente é cacau, o segundo é cacau, o terceiro é açúcar. Como é que você percebe qual tem menos açúcar? Quando você experimenta, aí não tem como. Aí você teria que experimentar e ver. Mas de forma geral, esses chocolates que vocês encontram são horríveis, são péssimos. E sempre lembrando, quando a gente fala de açúcar, eu não estou falando de proibição do açúcar. Quem me acompanha sabe. Mas os açúcares que vocês consomem, sejam de chocolate 70%, seja de achocolatado, seja de chá, seja de bebida de frutas néctar, seja de bolos, eles são feitos com açúcar cheio de veneno. Então tem mais de 20 venenos, fiz até uma live no domingo agora falando sobre os venenos do açúcar. Esses sim são preocupantes, porque poucos profissionais no mundo têm se aprofundado na relação entre câncer, agrotóxico e alimentação, como eu tenho feito, e isso é algo que tem que ser exposto, tem que ser divulgado. Eu adoraria que a população brasileira deixasse de consumir Nescau achocolatado, bolos vendidos aí nesses locais múltiplos e esses chocolates de péssima qualidade. Ou as empresas começassem a desenvolver um grau maior de consciência, que eu acho que isso é possível, por conta do seu poder de dizer não para elas, em todos os chocolates 70%, em todos os achocolatados, em todos os bolos, começassem a colocar o açúcar orgânico, que não é tão mais caro do que o açúcar tradicional, graças ao grande consumo da população brasileira. A gente tem a maior produção de açúcar orgânico do mundo aqui no Brasil. A gente não só produz o açúcar convencional, como produzimos também a maior quantidade de açúcar orgânico. Para virar essa chave e transformar todos os açúcares de produtos industrializados em açúcar orgânico, depende só de uma coisa. E talvez você esteja pensando que é o político. Não, depende de você. No momento que você falar não para todos os chocolates 70% que aí estão, todos os bolos, todos os refrigerantes, todos os achocolatados, a empresa muda da noite para o dia. Amanhã, se a população brasileira, os 200 milhões de consumidores falarem, eu não compro mais chocolate 70%, eu não compro mais bolo caseiro, eu não compro mais refrigerante, eu não compro mais bolacha de água e sal, eu não compro bolacha, eu não compro nada que não tenha açúcar orgânico, amanhã a indústria muda toda a produção dela. Amanhã, não é... Hoje ela não consegue, porque já está na linha de produção, mas amanhã ela muda tudo isso. Sabe um exemplo disso? Foi em relação ao chocolate. Antigamente, os chocolates mais consumidos eram chocolates ao leite. Hoje, os chocolates mais consumidos são chocolates com maior porcentagem de cacau. Por que isso aconteceu? Eu preciso valorizar, foi por conta da orientação dos nutricionistas, que começaram a falar, chocolate bom é 70%, 80%. E eu continuo falando, não é bom, continua sendo ruim, porque está cheio de açúcar com veneno, açúcar com agrotóxico, açúcar com atrazina, açúcar com o fipronil, açúcar com imidaclopridra, açúcar com carbendazim, várias substâncias cancerígenas e que você não deveria ter na sua vida. Não é porque comeu uma vez que vai ter câncer, mas as pessoas não comem uma vez chocolate com 70%, como aqui foi colocado, a pessoa quer comer todo dia, quer comer durante 10 anos, durante 20 anos, durante 30 anos. Aí a doença não perdoa. Então, você tem esse poder de mudar agora toda essa história. Pelo menos você pode não mudar o Brasil, mas você pode mudar a sua vida, que é o meu motivo de estar aqui na sua frente agora. Então vamos
continuar. Deixa eu ver se tem mais outra questão. Eu acho que eu respondi, eu coloquei agora há pouco a consultoria 0800, né, que as pessoas tanto gostam, exatamente para que a gente possa cada vez mais trazer informações especiais para vocês. A Marta, aveia com leite pela manhã ou pela noite? Pode? Vamos lá, primeiro passo. A aveia não é um produto que você encontra de boa qualidade. Já vamos começar por aí. Né? Existe uma supervalorização da aveia, sendo que fruta, verdura e legumes são muito mais interessantes para a saúde intestinal e para o trânsito intestinal do que a aveia. Esse é o primeiro ponto. Mas talvez a pessoa ame a aveia, goste, então não vou entrar nesse mérito. Do leite, o que eu posso falar é o seguinte: a gente precisa lembrar que o leite deve ser refrigerado de saquinho ou de garrafinha, e o período que a pessoa vai comer, isso depende mais do seu padrão e do seu estilo de vida, contanto que eu não esteja pensando que esse prato vai substituir um jantar, porque não substitui, tá bom? Então esse ponto é especial. Querido André está aqui, que legal. Então vamos avançar mais um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho mais uma questão. A mesma coisa, panqueca de aveia com banana no café da manhã. Olha que interessante. O mundo está muito vidrado em aveia, né? Banana é uma fruta maravilhosa, ou seja, aí é bacana. Eu tenho banana, eu tenho verduras, eu tenho legumes, mas o mundo está muito preso em aveia, porque as empresas lá atrás começaram a divulgar, não a ver o caminho da saúde, é o caminho do bem-estar. Não é o caminho da saúde nem do bem-estar. Arroz, feijão, fruta, verdura, legume e carne, esses 6 alimentos são, mas aveia não, tá bom? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, se tem mais alguma questão. É muito importante a gente lembrar que leite não é inflamatório para a maioria das pessoas. Para um grupo, normalmente 10% da população, pode ter alergia, pode ter intolerância, pode ter uma certa formação de pigarro. É muito comum, um dos primeiros casos de pigarro que a gente precisa pensar são em produtos do leite. Ah, mas eu não tomo leite. Mas você não come queijo? Você não come iogurte, coalhada? Todos esses indiretamente podem contribuir para que você tenha esta formação dos pigarros, ou às vezes a pessoa tem sinusite, a pessoa tem otite de repetição. É muito importante avaliar isso também, mas eu não gosto de seguir a linha terrorista de que não pode oferecer leite, não gosto. Ah, mas o ser humano é o único, como é que é a frase? O ser humano é o único mamífero que toma leite depois de grande. É graças à nossa inteligência, porque graças à nossa inteligência a gente tem celular. O mamífero não tem celular dos outros. O mamífero não tem água potável. O mamífero não tem meias elásticas para comprimir quando a sua perna está inchada. Então isso foi graças à inteligência humana. Ele tem esse poder e essa capacidade de conseguir alcançar alimentos, e graças a essa capacidade de manipular os alimentos e produzir alimentos que a gente conquistou os 5 continentes. Nenhum animal conquistou os 5 continentes. Tem animal que só vive na região polar, outro só vive na região quente, outro só vive no ar, outro só vive na água e assim por diante. O pessoal está entrando aqui. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então a gente tem que começar a tirar essas frases padrão, né? Ah, o ser humano é o único mamífero que não toma leite depois de grande. Ainda bem, porque ele tem essa inteligência e capacidade. Serve para todo mundo o leite? Não. Ele é proibido para todo mundo? Também não, porque isso se chama terrorismo. Aí você não pode tomar leite, você não pode comer trigo, e aí a pessoa fica o quê? Infeliz. De que adianta você tratar alguém e deixá-la infeliz e ela piorar cada vez mais, sendo que não tem respaldo científico para tirar leite e tirar trigo dos pacientes com câncer. Não tem respaldo para isso, tá bom? Então não fica abraçando esse besterol natural que a todo momento é divulgado com um único intuito, de aprisionar você. É isso que o medo faz, ele aprisiona a gente.
A Bárbara, mudei tanto meu modo de pensar quando te conheci, sou mãe de uma pequena em remissão há 2 anos. Olha, que lindo, que legal, Bárbara. Deus te abençoe. Né? Você, depois de Deus, é a principal responsável pela remissão dela, viu? Sempre falo aqui nas redes sociais. As pessoas que chegam na remissão sempre são muito gratas a mim, mas elas sempre lembram da frase que eu falo. É Deus, a família e depois vem a alimentação. Na minha visão, a alimentação vem na frente da parte médica, porque um ser humano não fica a vida inteira fazendo químio, mas a vida inteira você precisa se alimentar adequadamente, tá bom? Que legal, Bárbara, fico muito feliz. E a ideia principal mesmo das lives que eu trago é mudar a forma de vocês pensarem, porque de maneira geral, as pessoas querem colocar vocês numa caixinha. Ah, se você tem câncer, então você tem que comer esse alpiste. Você tem esclerose múltipla, você come esse outro alpiste. Você tem diabetes, você come esse alpiste. Você tem artrose, você vai comer esse outro alpiste. Ninguém para e pensa, peraí, eu estou cuidando de um ser humano, não estou cuidando de um cobaia para estimular ele a comer uma coisa que me falaram que é boa e eu nem sei se é boa. Né? Olha que importante isso. E aproveitando de falando de situações importantes, coloquem sim aqui para mim quem está aqui pela primeira vez comigo. Coloca sim, eu estou aqui pela primeira vez, para que eu possa conhecê-los. O que falar sobre alcalinicidade? Vamos falar mais disso, Oliver, que é isso? Muitas pessoas têm defendido que uma dieta alcalina ela cura o câncer. Acho que vale a pena essa reflexão. Isso não tem respaldo científico e tem respaldo em mortes. O cara que inventou essa historinha de dieta alcalina lá nos Estados Unidos matou 8 já na primeira levada. Foi preso, ele começou a exercer uma atividade profissional que não era nem dele, ele não era nem médico, para ficar injetando bicarbonato em solução no vaso sanguíneo dos pacientes, isso gera morte. Você pode comer o que você quiser, o seu sangue vai continuar alcalino, ele não vai mudar. O nosso sangue já é levemente alcalino, então não tem necessidade de você comer alimentos mais alcalinos. Não existe respaldo para isso e a sua alimentação fica muito limitada. Eu estou acostumado a ter contato com pacientes que antes seguiam dieta alcalina e começaram a fazer o tratamento comigo e mudaram totalmente, transformaram totalmente. Então esse ponto é especial, esse ponto é muito importante. A gente entender que existe um lado afetivo que precisa ser equilibrado junto com a alimentação da remissão. E a Eliane perguntou do bolo de aniversário, faz parte. O bolo de aniversário, porque a gente não faz festa de aniversário 365 dias do ano. A gente faz um dia do ano. Então é importante lembrar isso, não é o bolo de aniversário, mesmo que tenha um açúcar convencional, que vai trazer prejuízo para vocês. Tá bom? Então, as exceções fazem parte da vida de um paciente com câncer, inclusive em quimioterapia, mas eu preciso sempre lembrar da quantidade que essas pessoas estão comendo ao longo das semanas. Na festa eu nem fico falando, nem para o meu paciente eu falo de dose de consumo para ele, porque o corpo dele está tão programado para ser saudável que ele já come a dose certa, ele já está preparado para isso, ele já foi treinado para isso e não passa fome, não fica com vontade, ele passeia, ele viaja para outros países durante o tratamento dele, sem neura, porque neura acaba com você. Essa jaula que estão querendo colocar a mente de vocês acaba com a vida de vocês. Cada hora surge alguém falando que você tem que fazer tal coisa. Primeiro, você não tem que fazer nada, você é livre e você decide o que você faz. Eu costumo seguir, em primeiro lugar, Deus, a minha família e a ciência. Essas são as 3 linhas para que eu possa trazer alimentação focada para a remissão, porque tem muita besteira publicada, inclusive no assunto sobre nutrição, mas são pesquisas superficiais, são pesquisas de fundo de quintal, que não servem para direcionar a sua alimentação. Então, é importante que você tenha consciência disso. A maioria das pesquisas científicas são de má qualidade. Você sabia disso? Coloca assim para mim, se você sabia
que a maioria das pesquisas científicas são de má qualidade. Coloca assim, eu já sabia, ou não, eu não sabia disso, Alexandre. Coloca para mim. É muito comum as pessoas pegarem algum artigo científico e colocar como a voz da verdade. Não existe voz da verdade, já começa por aí. Inclusive, a ciência ela vai se renovando a cada ano. Então, olha, a Olive colocou aqui para mim, ela não sabia que existe a maioria das pesquisas científicas de má qualidade. Olha que interessante. A Bárbara também falou que não sabia. Então a gente tem que começar a desconstruir um pouquinho dessas informações que às vezes a gente pega como verdadeira. A Cidinha também colocou que não sabia. Quando nós profissionais da saúde começamos a estudar ciência, existe uma complexidade muito grande em relação à ciência. É muito complexo estudar ciência, não é fácil. Eu trago para vocês a melhor ciência, que é a saúde baseada em evidência e é utilizada pelos melhores profissionais do mundo para fazer orientações para as pessoas. Quer ver uma ciência ruim que foi utilizada com vocês? E, inclusive eu na faculdade também aprendi essa ciência ruim e achava que isso era verdade, só depois eu aprendi a ciência verdadeira, a ciência prática para a saúde, foi a história do ovo. Se você pegar vários artigos científicos de importantes revistas científicas, de importantes pesquisadores, e muitas vezes sem conflito de interesse, eles mostravam que o ovo fazia mal para o coração. Né? Você já deve ter ouvido falar que o ovo faz mal para o coração. Por que nós caímos nesse erro? E na faculdade eu aprendi de maneira errada também, porque eles não olhavam para a saúde baseada em evidência, que é um modelo de estudo científico que você pega revisão sistemática, você pega meta-análise, você pega ensaio clínico randomizado, que são modelos específicos de estudo que conseguem enxergar melhor a verdade. Os outros estudos, que aí você vê a todo momento, 99% dos estudos são de fundo de quintal, são os estudos ruins, que levantam a hipótese. Quer ver levantar a hipótese? Quem come ovo tem 30% de chance de ter doença cardiovascular. Quem come carne vermelha tem 10% de ter câncer do intestino. Tudo que fala em porcentagem é lixo, é porcaria. Isso aí não é ciência para você aplicar na sua vida, para você direcionar. E eu tenho certeza que você já ouviu várias coisas falando de carne vermelha e de ovo, por um erro básico da análise científica. Então tem algumas questões aqui, ó, geleia real. Não indico, não precisa de geleia real para ter saúde, é muito caro por sinal. Prefiro que você invista em salmão e sardinha para comer. Não vai melhorar a sua imunidade com geleia real. A gente precisa de aumentar leucócito, que quem faz isso é proteína. Aqui, ó, a Joana, perdi muito peso no início do tratamento de químio, porque fui acreditar no que os outros falaram depois que comecei a acompanhar. Já estou recuperando peso. Vocês estão vendo, pessoal? Com dicas, a pessoa já começa a ficar melhor. Ontem recebi também notícias de dicas. Sempre lembrando que quem me acompanha aqui, eu não estou substituindo a orientação do seu nutricionista. Não estou dando canetada em relação à informação de ninguém. É apenas para você pensar de maneira diferente e ter bagagem para conversar na hora que for chegar na frente do seu médico ou do seu nutricionista. Aqui, ó, deixa eu puxar outra questão. Deixa eu pegar outra aqui. Muito feliz, viu, Joana, com as suas conquistas. Ovo e colesterol, legal, olha que pergunta incrível dela. A gente sabe que dentro do nosso sangue existe colesterol bom e colesterol ruim. Esse é um termo já conhecido. Colesterol bom, que eu não gosto desse nome, porque o colesterol bom pode ser ruim e o ruim pode ser bom, que é um assunto para outra história. Mas o colesterol bom, que é o HDL, ele protege a artéria, como ele estivesse limpando as artérias. Uma imagem bem didática, né? Não é tão bonitinho assim, não é mais complexo. Mas o HDL limparia a artéria, o LDL ele sujaria a artéria. Vamos pensar dessa maneira. E aí lá atrás começaram a falar, não pode comer colesterol, aí temos em frutos do mar, temos no ovo, porque ele vai aumentar o LDL. Essa era a mensagem que davam. Por que eles falavam isso? Porque no nosso sangue, o LDL, quando acumula na artéria, forma placas de colesterol. Eu sei que você pensou que forma placa de gordura, mas não é.
é placa de colesterol. Então, o colesterol e a gordura fazem parte de uma classe chamada lipídios. O lipídio pode ser o colesterol ou pode ser a gordura. O que acumula na artéria são placas de colesterol. E aí, o Enselski, que foi o pesquisador que atrapalhou a visão do mundo, graças à capacidade dele de oratória e graças ao poder dele de produzir artigo científico, que gordura saturada fazia mal. Ele, se eu não me engano, tratou um presidente americano chamado Eisenhower, que teve infarto, e inventou a dieta do coração, que é a pior dieta que existe, porque retira a gordura saturada, que é uma gordura positiva para nós, fez parte da vida dos nossos avós, bisavós, e ajuda a absorver vitamina A, D, E e K. Se você come gordura boa, ela ajuda a absorver vitamina A, D, E e K, que são importantes para o nosso metabolismo. E ele inventou essa história, sem respaldo científico sério, de que gordura saturada e colesterol aumentaria o LDL, no sentido dele agregar nas artérias, que é famoso LDL aterogênico, ou seja, com a capacidade de gerar placas de ateroma, né? Por isso aterogênese. E em 2016, a American Heart Association se curvou diante dos erros que ela cometeu durante décadas, mais de 60 anos, que ela falou coisas erradas em relação ao colesterol, porque colesterol não causa infarto. Então percebe, quando você pega, inclusive sociedades médicas, falando coisas erradas, você conduz uma nação e milhões de pessoas para a morte. Sociedades médicas, porque é sempre aquele mesmo erro que eu trago. Médico não entende de nutrição. Quando ele se mete a falar de nutrição, produz erros grotescos como esse, sem desmerecer os bons médicos. Eu estou criticando a sociedade médica, tá bom? Então, ovo e colesterol, você não tem que ter medo do ovo para ter infarto. Por sinal, tem trabalhos mostrando que quem come ovo tem menos infarto do que quem não come ovo, né? Esse ponto é especial ser destacado. Então, deixa eu pegar aqui mais outra questão que fala: bom dia, fiz mastectomia, tem 2 meses. E há 15 dias fiz esvaziamento axilar, que é outro procedimento que quem passa pelo câncer de mama conhece. Pode comer atum e sardinha em lata? Boa pergunta. Eu sempre comento sobre isso. Alimentos de peixe em lata são de boa qualidade. Ah, mas todo enlatado é ruim? É a generalização. Não. Tem enlatado que é bom e tem enlatado que é ruim. Qual enlatado é ruim? Fiambre. Se você for ver uma mistura de carnes chamada fiambre, é ruim, porque a origem daquela carne é ruim. Agora, a sardinha enlatada e o atum são bons. O que você pode dar preferência? Quando comprar sardinha que seja embebida em água ou óleo. Mas por que ela dura tanto? Porque ela já é cozida, tanto sardinha e o atum, e ele fica em lata, então não tem contato com oxigênio, não tem contato com nada. Se a pessoa gostar desses alimentos, pode comer. Eu sempre faço a sugestão da sardinha porque é um alimento que é mais rico em ômega 3, que é a molécula anti-inflamatória mais importante que nós temos. Esse ponto é importante. Alimentos anti-inflamatórios são essenciais. Aí você vai falar para mim: não, Alexander, mas a sardinha não tem muito metal pesado? Né? Não tem. Por sinal, quando a gente fala de peixes menores, que a sardinha em lata ele é pequenininho, ele nem teve tempo de acumular muita coisa, quanto mais metal pesado. Então tem um doutorado aqui da Unicamp que eu tive informação que a sardinha de lata tem a qualidade melhor do que as sardinhas maiores, e o atum de lata tem qualidade melhor do que os atuns maiores. Então, se a gente fosse pensar até em escolha, seria muito mais interessante você pensar no enlatado. Mas ainda não acabou esse assunto, porque como é que a gente domina, né? O malvadão, a indústria domina vocês com medo. Então ela fala assim: poxa, a população tem acesso a peixe. Como é que eu vou convencer ela a parar de comer um alimento rico em ferro, rico em vitamina B12, rico em vários aminoácidos importantes para formar o seu cabelo, formar a sua pele, formar o seu osso e seu músculo? Como é que eu vou fazer ela parar de comer essa coisa tão boa, essa Ferrari, e comer as porcarias da cápsula de ômega 3? Como é que eu faço isso? Simples, é só você causar medo na população. Você fala para ela
que o peixe está cheio de metal pesado e a nossa cápsula não tem metal pesado. Olha a maldade. Primeiro, o peixe não tem metal pesado. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes mostra isso. Esse é o primeiro dado. Aí eu vou para a tese de doutorado, também mostra isso, que não está com metal pesado para prejudicar a sua saúde. Mas aí eu invento que tem metal pesado, que as pessoas vão acreditar. Elas vão acreditar que tem metal pesado. E aí eu vou falar que eu tenho uma empresa que fiscaliza a presença de metal pesado. Ela fiscaliza, porque realmente não tem. Ela faz análise e não tem. No peixe não tem, na cápsula também não tem. E ela vende para você. Aí ela fala para você que o salmão de cativeiro é ruim. Pelo contrário, o salmão de cativeiro é ótimo. A tabela TACO, tabela de composição de alimentos aqui de Campinas, do NEPA, Núcleo de Estudos de Pesquisas em Alimentos, ela mostrou que em 100 gramas de salmão grelhado tem mais de 1 grama de EPA, que é a molécula anti-inflamatória mais importante para você. Olha isso, 100 gramas de salmão grelhado tem mais de 1 grama de EPA. E aí você come e tem uma dose de saúde gigante. Salmão de cativeiro, que é aqui da Unicamp que foi feita a análise. Mas eles falam que não tem ômega 3. Por quê? Para que você possa comprar cápsula. Eu vou falar baixinho para que eles não possam ouvir. Para que você possa comprar cápsula. Tá entendendo? Eu vou falar baixinho, senão a indústria vai ouvir o que eu estou falando. E aí você compra a cápsula achando que está abafando e tem uma porcaria de ômega 3. Você tem uma quantidade pequena de ômega 3 e não promove saúde. E por sinal, tem trabalhos mostrando que cápsula de ômega 3 pode interferir na sua quimioterapia, pode interferir na sua coagulação. Por isso que o Alexander não fica dando canetada à torta e direita para você tomar cápsula de ômega 3. Você entende o motivo das minhas recomendações? Olha que grave, né? Como é que a indústria, pelo medo, domina você? Eu quero ajudar você com esperança, não com medo. Medo já basta o câncer. Eu sei muito bem quanto é que dói receber notícia do câncer. E a Joana está colocando, aprendo muito com você, indico para as minhas amigas o seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Quais são os melhores alimentos anti-inflamatórios? Assista, você que está aqui presente, o 3º episódio da jornada. Ontem foi o 2º episódio. E no 3º eu vou mostrar os melhores alimentos e dentre eles nós teremos os anti-inflamatórios. Posso adiantar um pouquinho para você que nós temos a sardinha, como eu falei, o salmão, mas são muito mais amplos esses alimentos para a sua saúde, tá bom? Se inscreva na jornada, você não paga nada por isso. Vai encerrar agora, semana que vem você não vai ter mais acesso a esse conteúdo e você tem esse poder e essa possibilidade. E aí, me perguntaram de novo de alimentos anti-inflamatórios. Suplementos é um pior do que o outro, não fico indicando esses suplementos que tem no mercado, mas alimentos que vão desinflamar o corpo, que ajudar vocês, está na jornada no 3º episódio. Você basta se inscrever na jornada Acelerando a Remissão do Câncer, é só clicar no link da bio. Sempre comi e gosto, porém tinha dúvida se pós-cirurgia podia. Obrigado, aprendo muito com você, estou sumida das lives ao vivo, mas não deixo de acompanhar. Deus abençoe você também, querida, muito importante a bênção de vocês, viu? Então vamos lá. A Marta, peixe frito na farinha de trigo ou de milho? Nenhum dos dois. As duas farinhas que você compra no supermercado, Marta, são de péssima qualidade. E a fritura não é uma indicação, não é uma proibição, mas não é uma indicação minha, não é uma indicação expressa daquilo que eu faço, tá bom? Então, a mensagem especial hoje era essa. Agradeço as questões aqui colocadas para mim, são muito importantes porque a dúvida de vocês me ajuda a enxergar mais longe. Espero que vocês estejam bebendo água. Muitas pessoas falaram que começaram a aprender com o meu exemplo. A Olive colocou parabéns pelo seu trabalho, doutor, várias palminhas. Eu que agradeço, Olive, a sua presença e de todos que aqui estão e todos que vão também assistir gravado, porque esse conteúdo, as pessoas têm me falado, eu não sei, né, porque eu não estou na casa de vocês, tem ajudado muitas pessoas a enxergar um pouquinho mais do básico
da alimentação. Esse é o básico, esse é o chão. O avançado, um pouquinho mais, você já encontra na jornada da alimentação com foco na remissão. Então lá você tem acesso a informações muito mais intensas do que aquelas que eu trago aqui nas redes sociais, porque muitas vezes quando eu abro a câmera eu preciso tirar as dores de vocês, as dúvidas que vocês estão tendo. Na jornada eu entendo que você já viu pelo menos boa parte das minhas lives, já entendeu aquilo que eu estou falando e está com sede de aprender mais. As pessoas que têm sede de remissão fazem minha jornada. Você é uma pessoa que tem sede de remissão? Então você está inscrito lá. Eu tenho sede, mas não estou inscrito. Então se inscreva. Aproveita para avançar, para você não ficar para trás. Porque não quero que você seja mais um paciente na fila da quimioterapia. Nós temos milhões de pacientes no mundo na fila da quimio, sendo mais um, porque você tem o mesmo protocolo. Aqui você tem um olhar diferenciado para cuidar da sua saúde, tá bom? Então a Marta colocou aqui, ó. Obrigado sempre por essas dicas boas para a nossa saúde. Eu que agradeço, Marta. E quero muito que você se inscreva no meu conteúdo, que você participe da minha jornada, que é gratuita. Semana que vem você não vai ter mais acesso a ela, ela vai encerrar. Esses eventos que eu faço têm uma semana de duração. Semana que vem você não vai ficar conseguindo assistir mais ela e você pode ter mais informação e com informação você terá mais poder. O que falta na população, no meu entender, é informação adequada. A gente tem muita informação, mas você fica confuso, porque cada hora um fala uma coisa, mas poucos passaram pela experiência que eu passei e têm trazido tantos resultados como eu tenho trazido. E a Cida colocou, que Deus te abençoe, seus conteúdos ajudam muito. Obrigado. Que legal, Cida, eu fico muito feliz, né? Então, obrigado aqui pela presença, obrigado pela atenção. E a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Só para matar o exemplo total, acabar com a água. Um brinde à saúde de todos e a gente continua em contato nas redes sociais. Um forte abraço.